Então, por exemplo, o cigarro começou a atrapalhar a minha evolução na corrida. Então eu comecei a ficar puto de fumar. Que, eu queria fazer isso e eu não consigo, assim. O que diferencia alguém que consegue e alguém que não consegue? O cigarro, ele infecta a vida. Você fuma no carro, fuma no intervalo do trabalho, fuma antes de dormir, fuma ao acordar, fuma no café. Bebida é diferente. Emagreça de forma simples sem deixar de comer o que gosta. As melhores receitas doces, salgados, sucos detox, almoço e jantar e ainda um guia prático de exercícios para perder peso em casa. São 6 e-books por apenas R$ 29,90. Clique no link da descrição e comece hoje a ter uma vida mais saudável. Não pensava em futuro e nada disso. Aí eu comecei a acompanhar muitas pessoas que praticavam corrida. E eu comecei a me arriscar na corrida. Então, comecei a correr bem gradualmente, dava uma corridinha, caminhava, corridinha barra caminhar. Corria assim, 1 quadra, caminhava 2, corria 1, caminhava 2. Sempre no mesmo percurso. Até que chegou um momento eu comecei a correr o percurso inteiro, porque eu fui ganhando uma resistência cardiovascular, cardiorrespiratória. E quando eu comecei a ganhar essa resistência cardiorrespiratória, ou seja, eu comecei a formar ali o hábito da corrida, eu continuava fumando cigarro aos finais de semana e dia de semana, mas já havia diminuído um pouco. Até que em algum momento eu queria começar a pensar em construir uma estrutura de corrida para competir a nível amador mesmo, para tentar finalizar uma provinha de rua qualquer. E o cigarro estava me atrapalhando. Então, eu sempre falo pra galera que quando você quer formar um hábito bom, quando você quer destruir um hábito ruim, é interessante você criar um bom que tenha uma competição com esse outro. Então, por exemplo, o cigarro começou a atrapalhar a minha evolução na corrida. Então, eu comecei a ficar puto de fumar. Falei, não acredito, cara. Porque antes fumar cigarro pra mim tinha uma função social. Os meus amigos fumavam, então na hora do café a gente fumava, na hora do intervalo da aula a gente fumava, trocava uma ideia. Era uma função social para interagir com aquele ambiente, com aquele contexto. Então o cigarro tinha uma função legal na minha vida. Eu sempre falo, a gente pode falar depois se vocês quiserem sobre isso, mas tem uma máxima na psicologia comportamental que todo comportamento tem uma função. Você não se comporta sem função. Você tem uma função para tudo, tem uma função. E o cigarro tinha essa função. E depois de um tempo que eu comecei a correr, o cigarro começou a ter uma função pejorativa dentro do meu repertório comportamental, que era atrapalhar minha corrida. Então, mesmo eu perpetuando aquele comportamento de fumar por conta de circuitos cerebrais que haviam sido formados pelo próprio poder aditivo da nicotina, eu começava a ficar irritado de fumar. É mais ou menos quem desliza na dieta feio no final de semana e fica triste depois. Você desliza na dieta por conta do seu comportamento ser condicionado para aquilo muitas vezes, ou pela disponibilidade do alimento, ou pela sua história de interação com o alimento, etc. Mas você fica triste muitas vezes depois. E a corrida começou a deixar o hábito do cigarro cada vez mais desinteressante para mim. Até que um momento eu comecei a fumar só no final de semana, até que outro momento eu comecei a fumar só quando eu via 1 ou 2 amigos, até que um momento eu percebi, cara, eu sempre tô fumando quando eu saio com aquela galera. É sempre quando eu saio com aquela galera que dá vontade de fumar. Então eu parei de sair com aquela galera. E hoje a gente sabe que o vício, de uma maneira geral, é extraordinariamente contextual. Muito. Tanto é que a internação, que seria o passo mais extremo de um tratamento com um adicto, é nada mais, nada menos do que remover o sujeito do contexto e evitar contato com ambientes onde ele usava droga. Então, hoje a gente tem isso muito claro nos estudos de neurociência, que vício, de uma maneira geral, é muito contextual. Se você quer parar de beber, não vá ao bar, não saia com as pessoas que você sempre bebeu. Se você quer parar de fumar, o cigarro é o pior, e eu sempre digo que o cigarro é o pior vício de tratar, porque diferente de álcool e outras drogas, o cigarro ele infecta a vida. Você fuma no carro, fuma no intervalo do trabalho, fuma antes de dormir, fuma ao acordar, fuma no café. Bebida é diferente, você bebe em lugares específicos, então é mais fácil isolar aquelas variáveis. Cigarro ele infecta a sua vida, é muito difícil. Mas a corrida foi meio que fez essa mudança de hábito, cara. Agora, a gente tem muitos hábitos ruins na nossa vida, né? E você tinha um hábito muito ruim e você conseguiu colocar um bom no lugar. E você falou que muitas vezes o que começa a dar esse gatilho, né? De começar aos poucos a ter essa motivação de mudar um hábito, de deixar um hábito ruim, é o próprio incômodo que é gerado pela consequência de fazer algo consecutivamente que vai te prejudicar de alguma forma.
Só que eu não acredito que seja difícil para as pessoas identificarem, na grande maioria das vezes, o que é um hábito ruim. E ainda assim, elas sofrem. Elas gostariam de não ter um hábito ruim, mas conseguem ter uma função sempre, né? Em algum hábito, de alguma forma, né? Ter uma recompensa, geralmente em algum hábito. Eu queria te perguntar, o que diferencia, qual que é a linha tênue entre uma pessoa que consegue trocar um hábito ruim por um bom, como foi o seu caso, e uma pessoa, às vezes, como que o Lucão acabou de falar, que eu queria fazer isso e eu não consigo. Assim, o que diferencia alguém que consegue e alguém que não consegue? Olha, Thiago, essa pergunta demandaria alguns bons minutos de explicação, mas